Corinthians fica no empate por 1-1 com o Juventude dentro de casa pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Volta a zona de rebaixamento. Jogou a maioria do jogo com um jogador a mais, depois com 2 jogadores a mais, mesmo assim não conseguiu vencer. Empate desastroso para Ramon Dias e companhia, que cometeu muitos erros, o técnico argentino, e também, principalmente, os jogadores dentro de campo decepcionaram. E muito um desastre para mim, né? Esse empate para o Corinthians dentro de casa contra o Juventude. Vamos falar sobre isso, sobre os erros cometidos pelo Corinthians, pelo Ramon, enfim, por todo mundo, né? Bastante gente errou hoje no jogo da tarde desse domingo. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. O Corinthians recebeu o Juventude dentro de casa. Vinha de uma boa sequência, não de resultado, tá? Porque vinha de uma derrota e um empate, mas de boas atuações. Um Corinthians do Ramon Dias que empolgava, que assim, parecia que ia virar a página, que estava caminhando para um resgate, né, para se salvar da zona de rebaixamento, podendo competir nas Copas, com a chegada dos reforços também, mas assim, não que tudo foi por água abaixo na tarde desse domingo, né, mas assim, desanimou demais, cara. Desanimou demais e principalmente irritou demais. O Corinthians, ele nos irrita há muito tempo, né, desde que a gente torce para esse clube, mas dentro de casa, contra um adversário direto. Primeiro começou tomando gol, né, no primeiro lance do jogo, né, basicamente, né. No primeiro grande lance de perigo do jogo, o Juventude abre o placar e depois, com 2 jogadores a mais, não conseguiu, assim, chutou 34 bolas no gol. Finalização, né, foram 10 no gol, só apenas um aproveitamento baixíssimo, né, mas que finalizou muito, mas assim, finalizou muitas vezes se livrando da bola. E irritou muito, cara. Irritou muito por ter muito espaço, por ter jogadores com capacidade, mas por estar muito desorganizado, muito bagunçado, muito afobado, muito. Todos os adjetivos ruins aí que você quiser utilizar, você pode utilizar para o Corinthians esse jogo, porque é merecedor, cara. Irritou demais, irritou demais. Como eu disse, começou no gol, que assim, o Fagner vai dar um bote lá no meio do campo e erra 2 botes seguidos, né? Se vai errar o bote, pelo menos faz a falta, né? Depois o Ranieri perde dividida. Na sequência, aí, superioridade numérica do Juventude pelo lado direito. O Wesley não acompanha, o cara que passa nas costas dele. O Corinthians toma o gol e assim, é tudo que o Juventude queria, né? O Juventude vem para empatar o jogo, tava com 1-0 no placar no começo da partida, fora de casa, contra o adversário direto, com o Jair Ventura no comando, né? Era tudo que os caras queriam. Aí o Corinthians resolveu jogar, resolveu tomar a posse, resolveu tomar as ações. Até estava bem no primeiro tempo, tá? Na minha opinião, estava conseguindo criar, estava conseguindo ser um pouco mais lúcido. No segundo tempo, o Pedro Henrique entra e faz o gol de empate, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o que gera uma expectativa, uma esperança enorme para o corintiano, né? Gerou uma expectativa gigantesca, mas que aí na sequência o outro jogador do Juventude é expulso, né? A gente fica com 2 jogadores a mais e aí tudo piora, cara. Tudo piora porque vira uma bagunça. É muito espaço, é muita chance de criar alguma coisa, mas é muita gente, assim, muito mal, cara. Muito mal. Todo mundo errou muito, cara. Eu vou falar sobre atuações depois, mas vai dar pra salvar um nome. 2 nomes, talvez. De todos. Não dá, cara. Não dá. Aí terminou o jogo na empurrança, com bola na área, com o Pedro Raul perdendo oportunidade, assim, muito clara que... Vou falar sobre esse cara depois, que me irritou demais, assim, mas, assim, muita gente perdendo muita chance clara e assim, desesperador. Desesperador. O Ramon Dias, ele só tinha elogios a ele, né? Eu só tinha elogios a Ramon Dias, eu e Emiliano Dias também, ao seu filho, auxiliar técnico, né? Mas que nesse jogo contra o Juventude não tem como elogiar, cara. Não tem como elogiar, porque eles foram mexendo, mas parece que quanto mais mexia, mais bagunçava. Eu entendo a necessidade de colocar o time pra frente, tinha que pôr mesmo, só que muito desordenado, muito descoordenado, assim, era todo mundo pedindo bola ao mesmo tempo e bola na lateral, o Wesley conseguia fazer alguma coisa, mas era só cruzamento, chuveirinho, pouca tabela, pouca aproximação.
teve bola na trave, teve 2 bolas na trave, inclusive, mas você vai falar que o Corinthians mereceu vencer o jogo? Pra mim, não mereceu. Não mereceu. O Juventude mereceu empatar, mereceu pontuar dentro da arena. Porque eles fizeram a proposta de forma mais correta e ainda tiveram 2 jogadores a menos, cara. 11 contra 9 terminou o jogo. E a gente conseguiu fazer um gol quando, no começo do primeiro tempo, teve o resto do segundo tempo inteiro. Então não tem como elogiar nada do Ramon Dias. Eu acho que é pouco tempo de trabalho, sim, isso pesa contra ele, claro. Eu acho que ele não faz um time do Corinthians para ser propositivo, para estar com a posse de bola. Eu entendo, porque o momento do Corinthians é mais para se defender e contra-atacar. Mas o time precisa ter um pouco mais de alternativas, cara. Um jogo como esse, com tanto espaço, com tanta gente ali. Tava o Bidon, tava o Coronado, tava o Garro, tava o Wesley, tava o Pedro Henrique. Tava todo mundo ali e ele não conseguiu criar, cara. Foram lances individuais, assim, um passe do Garro, 2 passes do Garro, aliás, né? Que a bola do Giovani na trave. E depois um passe do Garro pro Coronado numa tabela que poucas vezes eles se aproximaram. Quando eles se aproximaram, o Corinthians mandou a bola na trave. Coincidência? É coincidência? Não é. Só que ficava um espetado de um lado, outro espetado do outro. Não dá, cara. Jogadores bons, eles têm que se aproximar, eles têm que estar perto. Né? Então o Ramon Dias, para mim, cometeu muitos erros nesse empate contra o Juventude. Para não dizer que é quase uma derrota, né? Que é uma derrota, é um desastre para o Corinthians empatar com a Juventude em casa e nessas circunstâncias ainda, na situação que tá. Né? Sobre atuações, eu vou salvar quem? Eu vou salvar 2 nomes. Hugo Souza, que quando estava 1-0 fez uma defesa espetacular, mais uma cochilada da defesa. Bola nas costas do André Ramalho, que não teve bem hoje. Primeiro jogo ruim dele, na minha opinião, né? É muito frágil na defesa. E o Hugo Souza salvou o que seria um 2-0. O Corinthians poderia ter perdido o jogo, ainda no 11 contra 11, né? E o Hugo Souza foi importante. E o Pedro Henrique que entrou, que parece que foi o único lúcido que entrou em campo também, né? Ele entrou, fez o gol, participou de outras jogadas também. Mas assim, os outros jogadores, na defesa não tem como salvar ninguém. O Fagner deu o passe pro gol, mas não tem como salvar. O Hugo não tem como salvar. A dupla de zaga muito exposta, muito insegura. Né? Dando muito espaço. Não sabe se sai, se marca atrás, se marca em cima. Tomou muitas bolas nas costas no começo do jogo. Do meio pra frente, o Ranieri pouco participou. O Alex Santana muito discreto. O Coronado e o Garro, que foram titulares, assim, tentaram muito, mas erraram muito. Né? Eram jogadores para fazer isso mesmo, né? Para estar com a bola no pé, mas na minha opinião estavam muito longe, deveriam se aproximar mais, né? Mas erraram muito também, muitas chances assim precipitadas, muitas bolas precipitadas. Achei que o Garro foi até pior que o Coronado, na minha opinião. Do meio para frente, assim, ele colocou o Wesley e o Giovani porque se destacaram contra o Grêmio, né? No meio de semana, mas e aí? O Giovani pouco participou, ainda mandou a bola na trave. Acho que não dá pra culpar tanto o menino também, não. A bola nem chegou tanto nele. O Wesley errou muito. Passou algumas jogadas, passou. Mas o saldo é muito mais negativo que positivo, cara. É difícil de pedir um cara desse como titular, porque de 5 jogadas, uma ele passa de uma forma espetacular. 2, 3 e passa. Nas outras 4, 2 ele erra o passe, 2 ele erra o drible. Né? Ou algumas dessas ele não toca a bola e segura até perder a bola, o que irrita muito, né? Irrita muito. Jogou muito mal. O Pedro Raul, não sei o que esse cara tá fazendo no Corinthians ainda. Não sei o que esse cara tá fazendo no Corinthians ainda. O valor que a gente pagou nesse cara, pra ele não ter, parece que nem condição física, porque parecia que não tá bem fisicamente, né? Parece que não tá bem fisicamente e tecnicamente, então, um desastre, cara. Um desastre. Na época da contratação dele, eu tenho que ser justo, tá? Eu achei que poderia ser interessante. É um cara que tinha ido bem no Goiás, não foi muito mal, na verdade, no Vasco. Achei que ele tremeu com a pressão de ir para um clube grande, né? Saiu do Goiás pro Vasco. Mas que a gente vê ele no Corinthians, a gente entende porque que ele foi mal no Vasco, né?
Só não dá pra entender a temporada que ele fez com o West, que foi espetacular, mas assim, difícil. O Corinthians estava com 1 a menos, com 2 a menos, e ele não entrava, ele não entrava, ele não entrava. Pra você ver o nível que tá esse cara, né? Numa situação como essa, ele foi entrar assim porque tinha que entrar, porque precisava mudar. Não porque ele tinha alguma coisa a entregar ao Corinthians. Que inacreditável, cara, inacreditável. Inacreditável. Enfim, não dá pra salvar ninguém, como eu disse, dá pra salvar 2 nomes só, né? O Souza e o Pedro Henrique, mas assim, que desastre foi esse empate do Corinthians contra o Juventude dentro de casa. O Corinthians volta para a zona de rebaixamento com 20 pontos, fica só um ponto de acho que 3 times que estão fora da zona, sim, mas não dá pra gente normalizar, já são 2 jogos sem vencer dentro do brasileiro. 3, né? A gente tinha coisas a salvar do Ramon Dias nos outros jogos, mas nesse aí não tenho o que falar. Foi muito erro dele, muito erro dos caras, muito erro técnico. Um jogo assim ridículo, horroroso, para você esquecer mesmo da sequência do Corinthians. E a gente tem times reagindo, como o Grêmio saiu da zona, o Fluminense já passou o Corinthians. Olha a situação que o Fluminense estava, o Fluminense está na frente do Corinthians agora. Mesma pontuação, mas critério de desempate na frente. Tem que abrir o olho. Não é porque o cara chegou com bons resultados e boas atuações, que chegaram caras jogando bem, né? Contratações, que o Corinthians vai brigar pelo título. A nossa luta é contra o Z4 até o final. E se a gente apresentar o que apresentou contra o Juventude, cara, não dá. O Corinthians contra esses adversários diretos tem mais time. E é a equipe para ficar com a bola, para mandar no jogo. Mandou. 34 finalizações. 10 no gol. Empatou o jogo. Com 2 a mais. Desesperador. Desesperador. Isso é jogo de time que vai cair. Então, não é que tá tudo errado agora. E não é que tá tudo certo antes. Também, quando o Ramon chegou, né, nas primeiras partidas dele. Mas o Corinthians tem que encontrar um equilíbrio de quando precisar se defender, como fora de casa fez muito bem contra o Bahia, por exemplo, que foi 1 a 0, uma vitória não esperada, tem que fazer. Mas quando pegar o Juventude dentro de casa com um jogador a mais, depois 2 jogadores a mais, tem que saber também. Tem que saber ganhar. Não tinha que jogar bem. Tinha que ganhar. E não ganhou. Falhou mais uma vez na luta contra o rebaixamento e volta para a zona, se complica novamente. Agora já tem o Grêmio na quarta-feira, que é a decisão pela Copa do Brasil. O Grêmio que vem muito bem, numa sequência muito boa, ganhou de novo pelo Brasileirão, fora de casa contra o Atlético Paranaense. Abrir o olho porque, cara, a situação tá ficando novamente pior, né? Deu aquela melhora no começo, mas agora voltou a piorar de novo. Quero saber a sua opinião sobre esse jogo contra o Juventude. Quem que você acha errou mais, né? Se foi os jogadores, se foi o técnico. O que você achou dessa partida? E também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!